Amém, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante na sua vida, amém? Podemos sentar, por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, vamos ler do versículo 28 ao versículo 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, um versículo que você conhece, sem dúvida, muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nosso Deus, te bendizemos e glorificamos o teu nome. E pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor. Mude o nosso coração. Ilumina a nossa vida por meio da tua palavra, Senhor, para que possamos ter descanso em ti, para que a nossa esperança não esteja nas coisas do mundo, mas esteja única e exclusivamente naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor faz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É possível que você, nesse fim de ano, já esteja cansado, né? O próprio fim de ano nos dá essa sensação, que pode ser psicológica, mas reflete o ano, talvez, cheio que nós tivemos, e um ano muito diferente, muito, vamos dizer assim, psicologicamente, emocionalmente e também fisicamente, que demandou esforços muito atípico. Em um mundo interconectado, os filósofos eles costumam dizer que cada vez mais o ser humano tem a tendência de estar cansado, ou parecer cansado, ou as suas atitudes denotarem um certo tipo de cansaço. Isso é muito simples de você perceber, porque nós estamos em contato com uma quantidade de informações nunca antes vistas na história da humanidade. Nós temos à mão um celular que nos dá acesso a qualquer informação que nós desejamos receber. E o próprio celular não nos deixa em paz. Vira e mexe tem uma notificação que vem, vira e mexe é uma pessoa que manda a mensagem, vira e mexe é uma notícia interessante, e você acaba se cansando por esse contato, por essa abundância de algo que é importante, que é positivo, que é uma bênção, que são as informações, que é o contato com coisas que, em casos normais, você não teria como saber, coisas que lá do outro lado do mundo está acontecendo, em que você, no conforto do seu lar, pode assistir e pode saber o que está acontecendo. Enfim, antigamente, nos tempos anteriores, vários séculos atrás, dizem que as pessoas eram muito dependentes umas das outras. E isso, de alguma maneira, diminuía essa sensação de cansaço. Mas hoje, dentro também da sociedade que vivemos, tudo ficou muito individualizado. Nós nos tornamos o nosso próprio padrão, e quando nós nos tornamos a nossa própria régua e o nosso próprio limite, nós não sabemos quando devemos parar. Nós não sabemos quando devemos descansar. Nós não sabemos quando nós devemos praticar aquilo que os antigos chamavam de ócio santo. Nós estamos mergulhados em um emaranhado de acontecimentos que não nos deixam descansar, não nos dão paz no coração. E sem falar das demandas que nós temos na sociedade. Os nossos trabalhos são trabalhos ininterruptos. 24 horas nós precisamos estar plugados para saber como que o mercado vai amanhecer amanhã, como que os preços estão oscilando, o que vai acontecer com os meus clientes, o que vai acontecer com aquela pessoa ou com a outra. O nosso cérebro, a nossa alma, as nossas emoções não tem mais um momento de você desligar e você entrar naquele módulo de descanso. Todos nós estamos cansados. O ser humano, em tempos modernos, é um ser humano cansado. E o fim do ano é
a manifestação desse cansaço no rosto de cada um de nós. Agora, como que nós podemos superar esse cansaço? E fazendo a pergunta de outra maneira, para quem nós devemos recorrer para ter um descanso especialmente para a nossa alma? É justamente disso que Mateus está falando. O contexto dentro da qual nós temos o versículo 28, 29 e 30 desse capítulo 11, é um contexto onde Jesus está tendo vários tipos de embate com as autoridades religiosas da sua época, principalmente os fariseus. E os fariseus, o que eles faziam? Eles dificultavam a vida do povo no sentido de dar uma mãozinha, no aspecto deles conhecerem mais a Deus. Então eles colocavam mandamentos, eles impunham práticas e tradições que teoricamente ajudariam o povo a obedecer melhor a palavra do Senhor, mas que com o tempo se mostrou um sistema de tradições que passaram a amarrar o povo, a oprimir o povo, a deixar o povo mais cansado, a fazer com que o povo perdesse a alegria de ir para o templo celebrar ao Senhor, a fazer com que o povo não tivesse mais a paz necessária para cumprir os mandamentos do Senhor. No capítulo 12, Jesus tem toda uma série de embates com os fariseus a respeito do sábado. O sábado era algo considerado como sacrossanto para os fariseus, mas era justamente isso que os fariseus usavam para oprimir religiosamente o povo. Os fariseus vão acusar Jesus de efetuar curas no sábado, porque no sábado você não poderia fazer absolutamente nada. Dentro desse contexto religioso, criou-se todo um aparato humano para não trazer a liberdade às pessoas, mas para aprisioná-las. Não naquilo que podia libertar, que é a palavra de Deus, mas numa série de ritos, tradições, que se colocavam muitas vezes como barreiras para que as pessoas pudessem aproveitar e conhecer a liberdade que há em Deus. É para essas pessoas que Jesus está falando. Pessoas que também estavam cansadas da sua situação social, da sua situação política. Os judeus estavam debaixo de um poder muito forte dos dominadores romanos. O Império Romano mandava no mundo inteiro, inclusive aos judeus, impondo pesados tributos, impondo uma carga de trabalho excessivo. Dentro da religião e fora dela, na sociedade, o povo de Deus não tinha muito lugar para se refugiar e ter aquilo que todos nós queremos ter, que é descanso e paz. Não é um mundo diferente do mundo de hoje. Como eu disse, nós também estamos cansados de muitas coisas. E esse versículo, esse trecho que nós temos aqui, talvez de memória, nos ensina pelo menos duas lições sobre o descanso que Jesus nos oferece e o que nós devemos fazer para experimentar esse descanso que só Jesus pode nos oferecer. E isso é muito fácil de visualizar. Em primeiro lugar, lá no versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Primeira coisa que você tem que fazer para ter descanso na sua vida, para ter descanso na sua alma, é obedecer a esse mandamento. Venha a Jesus. No contexto de Jesus, o Mestre está se dirigindo a todos aqueles que estavam sendo oprimidos pelo sistema, pela religião, pelas circunstâncias, a terem um encontro com o Senhor misericordioso, esse Senhor que poderia dar descanso e poderia libertá-los dessa situação de opressão. Jesus estava falando na sua época a pessoas cansadas e oprimidas, na busca talvez de seus próprios interesses. E Jesus está falando isso para nós hoje, que estamos cansados, talvez de buscar pelo nosso pão, de aguentar
todas as intempéries que acontecem na nossa vida, Jesus está simplesmente dizendo: venha a mim, que eu darei a vocês alívio. Quando nós tentamos manipular a nossa vida, quando tudo passa pela nossa mão, nós ficamos ainda mais cansados e sobrecarregados. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus que nos sustenta, nós ficamos cansados, mas não é um cansaço que nos derruba. Porque para além do cansaço, o que revigora a nossa alma é a certeza de que Deus está cuidando na nossa vida e que Deus está sustentando cada passo que nós estamos dando. É isso que Jesus quer. E é isso que Jesus quis dizer quando Ele convidou o povo que estava sendo oprimido, o povo que estava se sentindo cansado, a vir até Ele. Os cansados e sobrecarregados é justamente aqueles para quem Jesus está ordenando, convidando a que venham ter um relacionamento com Ele, venham conhecer esse Jesus. O venha de Jesus aponta para duas realidades. A primeira diz respeito ao descanso imediato que nós podemos ter em Jesus Cristo. Ainda nesse mundo, ainda dentro dessas condições que nos afadigam. O descanso que vem da convicção de que Deus cuida da nossa vida. Mas também está relacionado ao descanso escatológico, ao descanso que o Senhor vai dar ao seu povo naquele último dia, em que Ele trará a realidade de novos céus e nova terra. A esse descanso que é a nossa esperança, o nosso alvo para chegarmos. Aqui e agora, e lá, no futuro, Deus garante que Ele nos dará descanso na nossa alma. Um descanso que nos liberta de toda a preocupação mesquinha da nossa vida. Quando você termina o ano, eu acho que você deve fazer uma retrospectiva das coisas que provavelmente tiraram a sua paz interior. E quantas dessas coisas são coisas que, se você tivesse colocado na mão de Deus, você ficaria mais em paz. Nós temos essa tendência de monopolizar todas as coisas, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Nós temos aqui uma promessa de Deus. Meus irmãos, vocês creem nessa promessa? Do alívio, do descanso que só Jesus pode nos oferecer? E você está disposto a essa noite atender esse chamado de Jesus, a ir ao seu encontro e depositar aos seus pés tudo aquilo que te causa preocupação, tudo aquilo que te causa cansaço? O nosso Mestre nos chama a que possamos desfrutar nele o verdadeiro descanso. Mas nós temos que ir até Ele. Vá até Jesus. Atenda esse chamado. Porque com certeza Ele aliviará todo o nosso cansaço. Hoje e para além. Segunda coisa que o texto nos ensina é que, para além de apenas ir a Jesus, nós devemos tomar uma segunda atitude, que é a atitude que está no versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. A impressão que nós temos da liberdade que Deus quer nos oferecer, da libertação e do descanso, é aquele descanso que eu não preciso fazer mais nada. É aquela liberdade que eu posso fazer todas as coisas que me vêm à mente, do jeito que eu quero, da maneira que eu acho conveniente. Mas o descanso para o qual Jesus está nos convidando e a libertação da opressão que Jesus está propondo nos oferecer é uma troca de senhorio. Ou seja, você que antes era escravo do diabo, do mundo, do pecado, das suas paixões,
Você abre mão desses senhores, dos ídolos dos falsos deuses, e você se submete ao único e verdadeiro Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós nascemos com uma inclinação de nos apoiar a algo ou a alguém mais poderoso do que a nós mesmos. Agora, o grande segredo é em quem você tem depositado o seu futuro, a sua vida. O nosso cansaço pode vir muitas vezes do fato de que nós mesmos somos os senhores do nosso próprio destino. E isso nos cansa. Mas o que Jesus está falando aqui é que nós, na medida em que nós vamos ao seu encontro, nós deixemos os nossos antigos senhores e nós tomemos sobre nós o jugo de quem? De Jesus Cristo. O jugo é aquele pedaço de madeira colocado sobre os animais para que os animais pudessem carregar carga. Ou seja, há uma carga que nós precisamos carregar. Há uma responsabilidade que nós precisamos cumprir. Nós não estamos livres para que nós possamos ser e fazer o que nós queremos e que nós desejamos, não. Quando nós estamos diante de Jesus, nós estamos diante dele para reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas e para nos submetermos ao seu jugo, que é um jugo qualitativamente diferente daquilo que o mundo nos oferece como jugo e como aprisionamento. O jugo do mundo é pesado, é opressivo. O jugo de Jesus é um jugo leve. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo não é um Senhor tirânico, não é um Senhor violento, é um Senhor que se expressa na sua mansidão e humildade de coração. Ou seja, é o melhor Senhor que o ser humano pode servir. E é o melhor jugo que ele pode carregar sobre si. E é apenas nessa condição é que se cumpre. E vocês acharão descanso para a alma de vocês. Jesus convida a trocarmos o nosso jugo pesado por um jugo leve. O jugo de Jesus aqui é o símbolo do discipulado, da comunhão com Ele, de nós nos submetermos à Sua palavra, porque o texto diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Diferente dos antigos donos que nos oprimiam, que nos tiravam o vigor, nos deixando excessivamente cansados, o nosso Senhor se revela como um Senhor manso e humilde, em que nós realmente podemos não somente depositar a nossa vida em Suas mãos, mas ter da parte dEle o descanso que nós queremos, o descanso que nós precisamos. O jugo de Jesus é suave. E a palavra suave pode ser traduzida como confortável. O jugo do Senhor é leve. Não porque o jugo em si seja algo agradável para se carregar. Não. É porque esse jugo se torna leve na medida em que o Senhor mesmo nos ajuda a carregar. Nós não estamos sozinhos na nossa jornada com Jesus. Andar sozinho cansa. Fazer sozinho cansa e afadiga. Mas é por isso que Jesus convida a que nós tenhamos relacionamento com Ele. Porque na medida em que nós nos achegamos a Ele, a nossa vida passa a ser uma vida com Jesus. E o apóstolo Paulo disse isso muito bem lá em Gálatas capítulo 2. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé em Jesus, que me amou e a si mesmo se ofereceu por mim. O nosso jugo é compartilhado pela graça de Jesus Cristo. Por isso que o jugo se torna algo confortável. Mas o jugo, ele é necessário.
Nós temos ainda a necessidade de carregarmos a nossa cruz. Nós temos ainda a nossa missão de cumprirmos nesse mundo e nessa terra aquilo que nos resta cumprir das aflições e do sofrimento de Jesus Cristo. Existem irmãos espalhados pelo mundo que hoje têm que pagar com a sua própria vida para declarar o seu amor a Jesus. E para eles, o jugo é um jugo difícil de carregar, mas é um jugo que se torna confortável porque eles não estão sozinhos, eles estão junto com Jesus. Existe um livro chamado O Homem do Céu, escrito por um irmão chinês, irmão Yun. E ele, nesse livro, fala das suas experiências de perseguição na China. E certo dia, ele testemunha que ele orou uma oração ao Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, eu não peço que o Senhor tire de mim o peso sobre as minhas costas, mas eu peço que o Senhor torne as minhas costas mais fortes para suportar o jugo que o Senhor tem para mim. É isso que Jesus faz. Jesus fortalece os nossos lombos para que possamos cumprir com a missão que Ele tem dado a nós desde a eternidade. E é por isso que o jugo de Jesus se torna algo leve e suave. Meus amados irmãos, é interessante, né? Quando nós carregamos o jugo de Jesus, é aí que nós temos o verdadeiro descanso. É aí que a nossa vida é encaminhada no sentido correto. É aí que nós temos parâmetros certos de onde nós temos que ir, o que nós devemos fazer, quem nós devemos confiar. E é esse descanso que Jesus quer conceder a cada um de nós. Não somente nesse fim de ano conturbado, mas para o restante das nossas vidas e para toda a eternidade. Deus, com certeza, nos dará forças para seguirmos a Cristo, carregando sobre os nossos ombros a cruz. Porque somente assim nós teremos vida. Nosso único descanso está no Senhor Jesus. Quando aceitamos o seu convite, quando vamos em direção a Ele, Ele nos garante a nossa libertação e o descanso dos afazeres desse mundo, das limitações que são impostas a nós, da tirania que nos oprime, das nossas paixões que nos aprisionam. E também Ele garante que um dia todos nós seremos definitivamente libertos desse cansaço que essa vida nos impõe, porque a palavra de Deus nos garante que Ele nos fará viver em novos céus e nova terra, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pecado, onde poderemos, enfim, viver como os contos de criança terminam, felizes para sempre. Que o Senhor nos conceda esse descanso, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, te agradecemos e pedimos, ó Pai, que pela Tua obra na cruz e que pela Tua misericórdia e graça, nós possamos ser conduzidos a essa graça libertadora e a esse descanso. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia.